Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar sobre a educação inclusiva em tempos de pandemia. Como fica? Um tema tão importante e muito pouco falado. Muito pouco se fala, se debate a respeito desse tema. E é um prazer incomensurável está trazendo a professora, né, dois profissionais que trabalham com esse público, né, desenvolvem atividades maravilhosas e a gente vai estar trazendo aqui eu convido a professora Rosângela Costa. Dá um oi aí, Rosângela, fala para o nosso público que está nos ouvindo. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E também a psicopedagoga Flávia Sabres. Também tem um trabalho fantástico que vocês vão poder conhecer um pouco mais aqui na nossa live. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Esperamos vocês até o final da nossa live. Então para iniciarmos aqui esse bate-papo, essa discussão, né, em relação... Rosângela, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, do trabalho que você vem desenvolvendo dentro da educação. Bem, eu trabalho na educação desde 2009, propriamente dita somente na educação a partir de 2012, que antes eu tinha uma outra atividade na área financeira, e larguei tudo para ser professora. A instituição que eu fiz faculdade tinha como lema mudar a vida das pessoas através da educação. E como isso é justamente o meu lema de vida, eu fiquei apaixonada e estou na educação desde 2012 integralmente. Passei por diversas instituições, diversos colégios, inclusive faculdades, o Sistema S, o Senai, e durante esse período pude participar praticamente todos os anos com o público PCD. E interessante é que a minha formação é de letras, português e inglês, sou pós-graduada em metodologia do ensino de língua inglesa, quero fazer mestrado na área educacional, mas o mais interessante é que a nossa vida não é acadêmica, a nossa vida é do chão da sala de aula, né? As nossas experiências são do chão da sala de aula. Então, eu estou aqui hoje para poder dividir isso um pouquinho com vocês e frutificar isso, né? Para que todos nós possamos desenvolver mais o debate sobre esse tema tão importante. Tá bom. Então, Flávia, fale um pouquinho também de você, sua experiência. Eu fiz a minha formação em Pedagogia e Educação Especial na PUC, no Rio Grande do Sul. Logo após eu ter terminado a faculdade, eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu fiz um curso de psicopedagogia, fiz minha formação em terapia cognitivo-comportamental. Trabalho num consultório, né, com atendimentos pontuais. Meus alunos, eles são da rede pública e da rede particular. Faço a parte da coordenação de uma rede de escolas particular. É uma rede de escolas que fica na Tijuca, em Jacarepaguá. É educação infantil. E, paralelo a isso, eu tenho um grupo de inclusão social que se chama Sorrindo para Todos pelo Rio. São adultos, adolescentes e adultos, né? O mais novo tem 15 anos e o mais velho tem uma idade já bem avançada. É um grupo onde a gente sai, tem uma socialização e é voltado hoje em dia também para o mercado de trabalho. Então, para nós começarmos, né? E eu vou começar com você, Rosângela. Fale para gente a diferença que eu acho importante, PNE e PCD. Fala um pouquinho para gente aí sobre esse assunto. É muito importante mesmo. Quando eu ainda estava na faculdade, nós ainda utilizávamos a expressão PNE, portador de necessidades especiais. Através dos movimentos dos próprios deficientes, eles começaram a se sentir, vamos dizer assim, incomodados com essa nomenclatura. Porque vamos pensar, necessidade especial na realidade todos nós temos. Seja uma necessidade visual, de usar um óculos, uma lente de contato, seja uma necessidade
física mesmo, uma perninha maior do que a outra, uma palmilha de adaptação para um joanete, uma alergia. Tudo isso é uma necessidade especial que nós temos. É inerente a todos, né? Tem muita gente que tem até necessidade de socialização, como eu. Agora, vamos pensar na pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência já é um termo diferente, que é o PCD. O correto, vamos dizer assim, o socialmente correto, é você chamá-lo de PCD, pessoa com deficiência. Ou seja, ela não tem só uma necessidade especial, ela é uma pessoa que é portadora de uma deficiência. Essa é uma diferença gritante. E foi uma bandeira que foi levantada durante muitos anos para que isso fosse reconhecido dentro da sociedade, né? E eu costumo dizer que ser portador de necessidade especial, como disse anteriormente, todos nós somos, é uma realidade muito difícil, porque a necessidade especial, como eu falei, ela pode ser física, pode ser fisiológica, mas a grande maioria das pessoas que a gente trabalha, as necessidades especiais estão no campo afetivo, no campo estrutural e até na fome física. Então, esse é um fator muito determinante para poder a gente entender o público que a gente está trabalhando. PNE, todos nós somos. PCDs são grupos especiais, com deficiências especiais e defendidas por lei. Legal, legal. Flávia, gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência, do trabalho que você vem desenvolvendo com o público PCD, né, que é um trabalho tão bonito também, é um trabalho muito bacana, né? Esse é o trabalho dos finais de semana, né? Que você tinha uma vida antes da pandemia, né? Com esse público nos finais de semana. E conta um pouquinho para a gente da sua experiência, conta o trabalho que você desenvolve. Seu áudio está fechado. Abre o áudio. Desculpas. Isso, nada. Eu vou fazer, assim, tipo, um retorno do início do ano até agora, né? Aí Como eu você falei, vai pegar antes da pandemia e durante a pandemia. Legal. Tá. eu tenho um consultório lá na Barra, né? E aonde os alunos iam para atendimentos pontuais. Quando nós entramos na pandemia, ninguém esperava que a pandemia fosse levar 4 meses, que é o tempo que a gente tem, né? Tá aí nesse processo. E surgiram os atendimentos online, que já existiam, mas que para mim, não fazia parte da minha vida, nem do meu dia a dia, né? E nem todos se beneficiaram, né? Alguns se beneficiaram. Eu posso dizer dos meninos que eu atendo, 2 estão fluindo muito bem, que eu acredito que não volte num atendimento pontual presencial, vou dar continuidade pelo atendimento online, e outros meninos que não têm condições de meter um atendimento online, né? São meninos que têm uma questão comportamental mais séria, uma atenção, uma concentração, onde uma família ela não fica ali desenvolvendo um trabalho pedagógico. Não estou nem culpando a família, ou seja, um acompanhante, ou alguma irmã, ou alguma pessoa próxima, né? Então, isso, assim, quando a gente fala que é o nosso tema hoje de educação inclusiva em tempo de pandemia, ele é muito abrangente, porque tem pessoas que se beneficiaram, tem pessoas que não se beneficiaram, tem escolas que estão fazendo desafios, né, que é aquela questão da autonomia, da independência, fazerem alguma coisa em casa, colaborar, lavar uma louça, fazer sua cama, atividades de vida diária mesmo, né? Então, as escolas especiais, elas estão muito fazendo atividades, sim, mas é uma dança,
uma coisa mais lúdica do que aquele atendimento de sala de aula mesmo, né? Porque é difícil você segurar um autista, eu vou dizer, pelo que eu vivo, né? Dos meninos que eu acompanho já há bastante tempo. Você segurar um autista, que no consultório já é difícil ele sentar, em casa, no seu habitat, é muito mais difícil, né? Então, assim, não tem aquela concentração, não tem aquela atenção, um desenvolvimento, claro, eles se desenvolvem, mas de outra forma, hoje em dia eu vejo muito mais trabalhando a responsabilidade. Olha, o professor Valdir vai chamar ao meio-dia, eles sabem que ao meio-dia eles vão ter que estar no computador, no telefone, né, para a aula com o professor Valdir. A aula vai até de meio-dia a 1h30, aí tem várias atividades, bate-papo, conversa, sempre tem uma atividade pontual programada, mas nem todos se beneficiam. E paralelo a isso, eu tenho, né, o meu último encontro com os meninos no grupo grande de socialização foi uma viagem que nós fizemos para São Pedro da Aldeia. Nós viajamos no sábado e voltamos no domingo. E a gente estava com um calendário com várias atividades até agosto desse ano, bem bacanas, e eu, assim, sou muito otimista que não vai ser pela pandemia, que não vai acontecer tudo que ficou programado, né, de março até agora. Então, a gente retornou às atividades. Você foi com quantos? No total do grupo, eu fui para São Pedro, acho que a gente foi em 10, 11, uma coisa assim, não estou lembrada agora, né? E no decorrer da pandemia, o que aconteceu? Esse meu trabalho de final de semana, ele é um trabalho externo. Então, o que eu fiz? Eu lançava desafio, os desafios eles eram lançados na segunda e iam até o final de semana, ou uma semana, ou 2 semanas, dependendo do que era proposto. Mas nada desafio assim, palavras cruzadas, leitura, escrita, não, desafios de atividade de vida diária mesmo, né? Fazer um bolo, passar um pano na casa, organizar o seu quarto. Então, assim, quando o grande grupo puder se encontrar, eu vou ter que pagar alguns prêmios, porque eles saíram muito bem, né? Então, E antes da pandemia, você que... estava direto na rua com eles, né? Todos os finais de semana. Sim, todo final de semana. E quais né? ambientes quais ambientes que você interagia com eles antes da pandemia de socialização? A gente foi na Fundição Progresso no show do Monobloco para assistir um dos meninos que é integrante do grupo que toca no monobloco, toca repique no monobloco, né? Uma noitada, assim, que eles curtem bastante. Eu tenho um programa que ele é fixo, o último domingo do mês, né? Que se chama Domingo, Diversão e Cultura. Ele acontece sempre num parque para juntar toda a questão, né, da cultura, de você estar ao ar livre, de estar fazendo esse movimento de inclusão que é perante a sociedade. Nos Jardins do Mano, Parque Lage, a gente vai, daí eu tenho uma parceira que já está comigo há 1 ano e meio, a gente visita o estabelecimento, né, o museu, liga antes, eles fazem uma visita guiada, e no final a gente faz uma dinâmica ao ar livre, sobre como é que se sentiu vendo as exposições de arte, o que aquilo a gente pode fazer, né? Ou construir com sucata que a gente leva, ou mesmo assim bater um papo. Então, agora, no sábado passado, nós voltamos às atividades de exclusão, de inclusão, as atividades externas, desculpa, com um grupo reduzido. Voltamos de 5, 6, né? Esse sábado, se o tempo colaborar, a gente já retorna. Mas assim, daí não vai ser uma coisa tão
com horário tão grande, né? Vai ser como o grupo já vai ser reduzido, a gente está voltando nessa volta gradual. E vai ser uma caminhada na praia de Copacabana, assiste um pouquinho uma exposição que está tendo no final de Copacabana, e depois senta no quiosque, bate um papo, lancha. O bate-papo, quase sempre ele tem uma mediação, né? Porque quando a gente tem um grupo de deficientes intelectuais, precisa mediar, para não cada um falar um assunto, ou já muito tempo que eles não se veem, estão muito ansiosos, para ter um treinamento de habilidades sociais, para ter um início, um meio e um fim da conversa, né? E é bem legal, porque dentro do grupo já existe subgrupos de pessoas que se procuram, né? Como que eu vou dizer assim? Um tem uma casa de praia, já levou uma outra amiga, sem eu precisar estar junto, sabe? Sim. Então, assim, que é muito difícil na sociedade um deficiente intelectual, que é a minha situação, sair com o grupo de amigos da irmã, né? Ou dos primos mesmo, porque chega numa idade que eles ficam de lado, né? E assim, eu vejo que as famílias dos adolescentes levam até uma idade, depois disso é difícil. Até levam, não estou dizendo que não levam, não convidam, mas é um trabalho que é mais delicado, né? Eu levo, porque é meu primo, porque eu gosto dele, porque a minha mãe disse que eu tenho que levar, né? Então, ali no grupo, não. Eles hoje eles têm uma compreensão que eles têm uma dificuldade, eles têm uma deficiência, e um ajuda o outro, né? Então, assim, eu sou muito grata. Esse caminho que eu resolvi não, que a vida foi me levando, e foi com a construção deles, né? Da gente estar muito na rua, porque para mim a inclusão é essa. Eu não posso ficar ou trancada no meu consultório ou trazer eles para dentro do ambiente entre quatro paredes, porque daí eu não estou mostrando para todo mundo o que é o real significado da inclusão, né? O interessante é o desenvolvimento das habilidades que cada um deles tem, né? Isso é bacana, né? Hoje, no ano passado a gente trabalhou na Games XP e também trabalhamos no Rock in Rio. Então, a gente é convidado para trabalhar nesse ramo de entretenimento, né? Show, essas festas que tem na Marina da Glória, no Maracanã, e eles trabalham como staff, como a galera que trabalha ali, entendeu? Então, legal. O horário às vezes é um pouquinho reduzido, mas termina o horário deles e eles querem ficar para curtir. Aí querem cair na balada, cair na pista. Legal. Professor Valdir, Flávia, justamente isso que eu sinto muita falta dentro da instituição escola, né? Na escola a gente tem um currículo, na escola a gente tem um planejamento, apesar da gente fazer o planejamento educacional individual, né, o PEI, para os PCDs, a gente não tem essa liberdade de utilizar o que Freire nos ensinou, ensinar com significância e ensinar com algum propósito, né? Porque eu tenho alunos que estão no 8º ano que são altamente analfabetos, né? Tem uma surda-muda que ela é analfabeta, ela é copista, e eu sinto que o papel da escola não está sendo cumprido justamente por ela não estar preparando, através de mim, através do meu currículo, preparando essa aluna para o mundo, para a vida, né? Que é justamente esse trabalho lindo que a Flávia faz. Você dá significância ao trabalho, né, que ela está desenvolvendo, ao estudo que ela está desenvolvendo, mas não dá uma significância imaterial, como muitas vezes é vista a questão da educação escolar, né? Ensinar a ler uma receita de bolo e ensinar as habilidades de como se comportar dentro de uma sociedade é muito mais vital para essa criança, para esse adolescente, a que eu ensinar que good evening é boa noite, né?
Então, eu fico fascinada. Eu fico olhando a Flávia falando e eu fico assim, viajando, porque é o sonho de consumo ter uma Flávia para cada PCD É, em cada escola que a gente trabalha. Né, porque ela é acaba uma pergunta que sempre. eles vão para o social, para o meio social, vão Exato, para a escola, exatamente. vão para a rua, vão caminhar, vão para a noite, vão interagindo, né? E aí daí vai se despertando diversas habilidades vão surgindo, e aí a Flávia, como psicopedagoga, vai trabalhando diversas habilidades, né? Eu tenho um que já vai para música, né? Inclusive, Flávio, eu queria que você contasse para a gente aí, aqui, para os ouvintes, o virtual. Eu até anotei que você fez com seus alunos aí, você fez balada virtual, teatro virtual. Olha só que A gente bacana, fez né? uma. Conta para a gente um pouquinho essa experiência. É, é. Porque eles gostam muito da noite, né? Eles gostam muito da matiné. Não posso usar muito o nome desse nome matiné para eles, que é uma coisa infantil, né? Eles gostam muito de música, então eu contratei um DJ de vinil, e foi bem legal. Foi a primeira que a gente fez. E depois nós demos continuidade com um integrante do grupo que hoje mora em Portugal. E ele é assumido que ele é um DJ, ele tem luzes no quarto, ele tem uma mesa de DJ, ele tem tudo de DJ. E hoje aos domingos, tem a balada do MC Joãozinho. E bomba, cada um dança na sua casa. Tipo, hoje eu coloquei meu banner aqui, né, para esse momento nosso. Eles enfeitam a casa, eles preparam o lanche, eles chamam o pai, chamam a mãe, e é bem legal. Aí no outro final de semana, eu fiz um teatro, né, um teatro ao vivo para eles. E eles curtem isso. O aniversário tem. Os aniversários todos estão sendo virtuais, né? Tem alguns que dizem, Flávia, eu não vou entrar, porque para mim é uma coisa muito sem graça, eu gosto de estar junto com as pessoas. Ok, mas nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa, graças a Deus que a gente tem esse recurso, né, do Zoom, que a gente pode Verdade. confraternizar e estar junto, todo mundo, né? A maior dificuldade que eu enfrento no Zoom com eles é deixar o microfone fechado, porque daí a música da balada vai melhor. Mas isso, querem conversar, bater papo, que é natural, que eu acho que assim é super bacana. Ai, tô com saudades. Quando acabar, o que a gente vai fazer, né? Essa troca, esse carinho, e essa preocupação com o outro. Ah, Valdir, você tá bem? Rosângela, o que você tá fazendo? O que a gente vai fazer? Isso é uma troca que foi uma troca que foi construída, né? E eu acho Bacana. bem. Eu tenho no meu grupo alguns meninos que a gente já vem trabalhando, né, as habilidades sociais, porque eles têm um é um fotógrafo, o outro é um desenhista e um outro é um menino que tem uma formação de graduação. A gente já quando eu digo a gente, eu tenho 3 assistentes que trabalham, né, que me ajudam. A gente treinou esses meninos para eles darem palestra. Então, isso é uma coisa que é bacana. Nós já fomos na OAB. Eu fui como ouvinte. Eles fazem o PowerPoint, eles falam sobre a vida deles, desde lá, quando eles receberam o diagnóstico, sua família, eles contam, né? Como é que foi essa evolução até você ter hoje 30 anos, que já é uma idade? O que eu passei na minha exclusão no colégio, por que eu não dou continuidade de uma graduação? Eu não dou continuidade de uma graduação porque eu não faço amigos, porque eu tenho dificuldade. Eu não posso ter. Eu vou fazer um trabalho em grupo e eu não. Que grupo que eu vou entrar, né? Eles têm essa percepção da exclusão, né?
Tem um menino que ele já viajou, ele viajou para Campos do Jordão ano passado. Eu não podia porque eu tinha um evento para acompanhar um outro aqui no Rio. Ele foi com a família dele. Aí lá ele leva o PowerPoint, ele faz a exposição dele das coisas, né, das fotografias dele. E isso é uma construção que eu sou muito grata ao meu aluno e à família. Porque a família, a família, é importante, assim, né? a família é muito importante. As famílias, quando você vê que nessa caminhada tem um progresso, tem um avanço, né? A família acaba que, pô, vou abraçar também. Tá Porque vendo o A grande resultado, né? questão que a gente estava falando sobre isso, né, antes, a grande questão, a grande diferença entre o público, né, ideal da Flávia e o público que eu acabo trabalhando nos municípios que eu trabalho é justamente isso. A gente tem a questão da carência, não só financeira, mas a carência da afetividade e da participação da família. Uhum. Muitos deles são, vamos dizer assim, remediados a serem os ceguinhos, os surdinhos, os mudinhos, tadinho, ele é doentinho. E ele vai ficar segregado à família, segregado às possibilidades de desenvolvimento social, de socialização na própria família e externamente, e vai ser simplesmente o depositário de mais um número, de mais uma matrícula dentro de uma escola pública, que só há interesse dentro das políticas públicas em relação ao financeiro, e não em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, social e intelectual. Então, esse mundo ideal, né, a gente precisa não ter somente uma delegação da educação para a escola, principalmente em relação ao PCD. Eu estou falando no mundo total, dos normais e os não normais. Mas, quando a gente vê que a família compra a ideia, a gente tem frutos maravilhosos. Por exemplo, essa aluna minha que está no 8º ano, que ela é muda e surda, que é analfabeta, ela é só copista, ela é uma grande exceção, porque ela tem a avó que a auxilia, que a apoia incondicionalmente, e, infelizmente, ou melhor, felizmente, 2 semanas antes da pandemia, a gente conseguiu uma mediadora para ela. Então, mesmo durante a pandemia, essa mediadora faz as atividades com ela. É até emocionante para a gente quando a gente consegue ver isso acontecer, porque ela manda videozinhos para mim, manda fotos para mim, enquanto a aluna está fazendo as atividades. E eu vejo aquela mesa de ferro toda enferrujadinha, embaixo de uma árvore, ao fundo aquela casa, no embolso de barro, né? E a criança ali com um material que eu consegui mandar com todo carinho para a mediadora, a Claudeci, a professora Claudeci, e ela consegue fazer esse atendimento para essa aluna que é totalmente carente, mas por conta da redenção da sua avó e da mediação dela, ela ainda consegue minimamente desenvolver algumas habilidades, né? Agora, se ela não tivesse essa avó para ir em frente, quiçá a gente teria algum tipo de evolução com ela, né? Então, a família é extremamente importante fundamental, nisso. né? É fundamental. E esse caso aí, a gente percebe, né, que, infelizmente, esse modelo político-pedagógico que nós temos hoje acaba não permitindo na escola uma inclusão de fato. Acaba não permitindo. Ela está mais feliz aprendendo de forma diferente porque ela está na sua casa trabalhando com uma mediadora e desenvolvendo suas habilidades, porque a escola hoje, o modelo político, não permite que ela tenha o mesmo desenvolvimento dentro da escola, pela falta de estrutura da escola, pela falta de um profissional qualificado da escola, pela falta de uma Flávia dentro da escola, não é? Que o trabalho que a Flávia desenvolve com os alunos dela. Então, pelo um professor que tenha competências para desenvolver uma atividade como essa, né? A competência e habilidades.
Então, o modelo que a escola traz hoje para uma inclusão acaba excluindo esses Exatamente. alunos que eles podem ser, eles são incluídos, como a Flávia fala, né? Ela consegue fazer uma inclusão através de que ela desenvolve várias habilidades, a pintura, a arte, a dança, a música. Exatamente. Então, esse tipo de trabalho, por que não dentro da escola também? Não é um ambiente escolar com um ambiente favorável para esse tipo de desenvolvimento de habilidades. Não é? E aí, E assim, Rosângela, você poderia não falar um pouquinho, menosprezando pode continuar a sua fala, o continuar seu raciocínio? trabalho, né? Uhum. Pode falar. Não menosprezando o trabalho dos pedagogos que existem nas escolas, que são profissionais extremamente gabaritados, extremamente profissionais, mas é desumano. Vamos pensar, cada turno tem, em média, 250, 300, 400 crianças, né, de realidades totalmente antagônicas, totalmente heterogêneas, além dos PCDs. Como que uma pedagoga por turno vai ter condições de desenvolver mediações necessárias, capazes de atingir a esse público de maneira viável? Não há condição, Muito é difícil. numericamente Muito. desumano, né? E Esse, fora também que a nossa política pública atual, como eu disse anteriormente, ela vê esse público, quando vê, né? Porque é um público invisível. Ele é o mudinho, ele é o invisível. surdinho, ele é o ceguinho que está dentro da sala. Mas ele é invisível, ele é visto só como uma pessoa que eu vou ter que fazer um relatório bimestral falando sobre a evolução dele, que muitas vezes eu só vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque evolução alguma existiu. E aquela situação de que as políticas públicas elas se distanciam da realidade. Eu fico olhando que se as pessoas que desenham esse tipo de ensino, que desenham esse tipo de tratamento, se um dia elas estiveram dentro da sala de aula, porque se elas Não está na estiveram, elas ponta, né? perderam completamente o senso da realidade. Porque você vê que até mesmo as pessoas elas têm um tratamento diferenciado com essas pessoas. Elas não lidam como, esse é o João, esse é o Lucas, essa é a Maria, ela é a Lúcia. Diretamente. Não existe uma identidade para elas. Na realidade, elas são remediadas em cima da sua deficiência. Né? Então, a criação da identidade dela é muito importante, porque esse é um público que já tem uma estima muito baixa. Se a gente remediá-lo simplesmente a características natas dela e não dar o direito de sonho, de possibilidade, de desenvolvimento, como o Paulo Freire tanto fala para a gente na pedagogia do oprimido e tantas outras pedagogias que ele coloca, a gente simplesmente está assinando esse termo de incompetência do Estado e de falta de comprometimento com o que a gente prometeu lá na hora do nosso discurso de formatura, o comprometimento de um desenvolvimento educacional para transformar o aluno não numa pessoa simplesmente, mas num cidadão de fato. Então, eu creio que eu me sinto muitas vezes impotente dentro da sala de aula, porque, como eu disse anteriormente, eu não tenho um treinamento, eu não tenho habilidades que são desenvolvidas pelo Estado, pelo município, para que eu possa criar instrumentos suficientes para auxiliar esse aluno no seu desenvolvimento social e cognitivo, né? Isso amarrado É, em cima de um currículo que me impede de desenvolver as habilidades como a Flávia desenvolve dentro da socialização que ela faz com os PCDs, né? Então, é uma coisa muito árdua para a gente. Mas infelizmente, eles são invisíveis, eles só se tornam visíveis pelas políticas públicas na hora em números quantitativos de verbas, Exatamente. de programas disso, aí eles se tornam visíveis, para gerar mas fora isso, eles se tornam invisíveis. Né? Exatamente. E as políticas públicas, né, o Estado em si, ele tem que ser igualitário, ele tem que olhar para esse público também com maior carinho, com maior respeito, olhar para os profissionais também, esses profissionais como vocês,
com maior carinho, com maior respeito, né? Como, né, se a Flávia e você, Rosângela, se vocês, por iniciativa própria de cada uma de vocês, não desenvolvessem aí habilidades, desenvolvessem estratégias para fazer o trabalho de vocês, fazer um trabalho bem feito, vocês não têm nenhuma estrutura do Estado como poder, né, para auxiliar o trabalho de vocês. E nem na nossa formação, A Flávia, ela foi buscar uma formação muito específica. Ela foi desenvolver maiores habilidades específicas. Não é? Então, e aí a gente, e nós na universidade, nós já deveríamos ser preparados para isso. Não é? A Flávia, ela nos contou, a Rosângela, né, Rosângela? A realidade até 2012 das faculdades era uma. De 2012 para cá, é uma outra realidade, porém não é o suficiente. Você colocar uma matéria lá como eletiva, não é? E aí? Conta também um pouquinho, depois fala um pouquinho para a gente sobre isso, Rosângela. Mas pode falar, Flávia. Um pedacinho da fala da Rosângela que eu acho importante ressaltar é assim, para qualquer um, né? Eles já vêm, do meu grupo, os alunos da Rosângela, eles já vêm uma vida sofrida, né? Eu não consigo, eu não faço, como a Rosângela falou. Eu sou o coitadinho, eu sou o mongoloide, porque ainda usam, né? É o deficientezinho, o coitadinho. E hoje em dia, assim, quando uma família me procura, ela já vem com esse discurso pronto. Flávia, mas ele não consegue, mas alguma vez você já parou para pensar e já deu uma oportunidade dele tentar? Exatamente. É que eu fico com medo que aconteça isso. Não, você fica com medo que o copo caia e quebre, o outro filho vai deixar o copo cair e quebrar. Por que um deficiente intelectual não pode deixar cair e quebrar? Vai cair a primeira, como o outro filho, né? Um filho típico e atípico. A evolução do crescimento, ela é igual. Só que as mães, eu que trabalho com um público, né, adolescente e adulto, as mães já estão cansadas. As mães já estão por aqui, não querem mais saber. Deixa aí fazendo qualquer coisa, não vai fazer nada, não vai ser nada. Não. Então, já estão resignadas àquele resultado, né? Não, e quando você vê que assim, uma procura que eu tenho lá no consultório, como eu tive agora, a primeira entrevista que eu tive pós-pandemia, de uma família, não, mas ele não consegue, não. Para aí, eu vou te fazer uma pergunta. Alguma vez você deu uma oportunidade, né? Ou ele foi lá, pendurou a toalha dele torta, né? Caindo, e você elogiou, filho, é assim, vamos melhorar? Não, entendeu? Então, assim, ó, o deficiente, o portador, o sindrômico, o deficiente intelectual, seja lá o nome, que eu nem uso nenhum desses nomes, né? Como você falou, Rosângela, o João, o Pedro, a Maria, a pessoa que está comigo, ela tem aquela carga negativa, entendeu? Ela tem, já é o negativo, já é o ruim. Assim, ó, desconstruir isso é muito cansativo e é muito difícil, entendeu? Se Flávia, você mas eu não posso complementar só uma coisa com você? Sim, na realidade, claro. que eu trabalho hoje, nas escolas municipais, eu trabalho nos municípios de Angra dos Reis e de Japeri. A minha vida é bem fácil, né? Eu moro em Jacarepaguá, trabalho em Japeri e em Angra dos Reis. O público que a gente tem hoje em dia é um público muito carente, né? Como eu falei anteriormente, carente de tudo, até mesmo de alimentos. Então, é uma coisa assim muito marginal, eles vivem muito marginalizados frente à sociedade, eles não têm nenhum tipo de apoio, muitos que moram em Japeri sequer algum dia pisaram na areia da praia. Estamos no Rio de Janeiro,
né? Então, na realidade, eles já são tão massacrados, eles já são tão remediados, eles já são tão afundados dentro de uma realidade obscura de que eles nada serão, que esse discurso que a gente geralmente pensa que é mais direcionado ao PCD, como eu falei anteriormente, ele é para o PNE, ele é para todo mundo. Porque todo dia, quando eu entro dentro de sala de aula, eu tenho que falar para eles, gente, eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. É impressionante como vocês, eu olho para vocês, eu vejo um dom, eu vejo um brilho, eu vejo um rio de possibilidades, um oceano inteiro de habilidades, de competências que vocês podem desenvolver, mas vocês estão assim, ó, com uma visão tão diminuta, tão pequenininha, tão ínfima do que vocês podem ser, e vocês aceitam isso. Então, esse discurso de que eles podem, que eles são capazes, infelizmente, não é só para o público PCD, mas é também para o público PNE, infelizmente. E a escola, né, Rosângela e Flávia? Né? A escola seria um espaço físico fantástico para poder muitos deles não chegarem no seu consultório, Flávia, os pais chegarem da forma que chegam. Né? Que depois que você começa a desenvolver seu trabalho e aí você acaba mostrando para os pais como pode sim, como ele consegue sim, como ele tem habilidades que pode ser desenvolvida, né? Mas isso só quando chega até você, quando chega até o teu consultório, quando chega até o seu projeto dos finais de semana, mas isso já poderia começar nas escolas. Lá atrás. Né? Lá atrás, né? Porque é um ambiente propício para isso, com mais profissionais qualificados, com mais estrutura, mais infraestrutura. Mas, professor, vamos pensar. Até 2012, a gente sequer tinha a implementação de Libras, que é a nossa segunda língua oficial no Brasil, nas faculdades de licenciatura. Os professores que estão em atuação, eles não estão preparados para isso. Não estão. Até 8 anos atrás, é logo ali, né? É, logo ali. Agora, vamos pensar. Dentro da carreira pública, há sim uma ascensão de remuneração que acontece conforme a sua graduação, pós-graduação. Ok. Mas qual é o incentivo real que o governo faz em prol da psicopedagogia que é necessária ser desenvolvida para que esses professores possam, de fato, desenvolver um trabalho em conjunto de maneira efetiva? Eu costumo dizer sobre essa minha parceira, a mediadora Claudeci, lá de Japeri, eu falo com muito orgulho dela, e toda vez que ela manda uma foto para mim, eu fico emocionada, em lágrimas mesmo, porque eu falo para ela, quem dera se todos os nossos alunos que têm deficiência pudessem ter uma Claudeci na vida, como uma Flávia na vida. Né? Eu acho que, na realidade, as pessoas elas olham para as crianças como números e olham para escolas como depósitos. Depósitos de vidas que elas podem usar como se fossem gados para o serviço eleitoral lá na frente. E isso me deixa assim muito nervosa quando eu chego dentro da sala de aula e vejo alunos apáticos, quando eu vejo que eles não querem estudar, quando eu vejo que eles estão desanimados. E o desânimo, muitas vezes, ele é traduzido pela fome. Muitas vezes é traduzido pela falta de afetividade, pela falta de amorosidade. Valon e Freire falava tanto isso para a gente na faculdade, eu costumo dizer que foi a minha redenção na faculdade. Porque já que eu não tive uma formação psicopedagógica necessária para trabalhar com esse público, graças a Deus eu tive pelo menos esses teóricos para falar sobre a pedagogia da amorosidade, da pedagogia do oprimido e do poder de libertação da educação na vida dessas pessoas. Né? Então, assim, a questão de que todos sejam capazes incomoda muito as partes, né, superiores. Né? Então, os governantes, as pessoas, porque esse incômodo é traduzido em votos, é traduzido na não continuidade
de estruturas e histórias que a gente vê há anos se repetindo, né? Então, antes da pandemia... E a gente observa que funciona, porque quando você vê o trabalho que a Flávia vem desenvolvendo, tanto no consultório e nos finais de semana, você vê o resultado, então a gente sabe que funciona. E essas pessoas Claro. que desenvolvem essas políticas, que desenvolvem toda essa estrutura pedagógica, elas nunca tiveram na ponta. Elas nunca sentaram para conversar com a Flávia, com a Rosângela, com a mediadora lá de Japeri. Ninguém nunca sentou com vocês para entender a estrutura, para desenvolver de fato uma política que vá funcionar. Né? A Flávia contou numa das experiências dela também, né, para a gente, fantástico. Até para fora do país, ela já viajou com aluno. Olha que lindo! Não é? Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência também, Flávia. Viajei em 2016. Em 2016 eu fui para Portugal. Foram dias maravilhosos, foi uma experiência incrível, mas assim, só cansativa, porque eu visitei todos os museus que vocês possam imaginar. O menino com quem eu estava, ele ama museu, então, assim, foi esse lado. Foi cultura, mas muitos museus que eu acredito que nem os portugueses saibam que existem. E é legal, assim, porque tem essa coisa que eles buscam o atrativo do lugar onde a gente vai. Nós fomos para Búzios, né? Passar um final de semana, né? Eu digo, o que vocês querem fazer em Búzios? Aí eles que têm que procurar mais ou menos o que vão... Tem que partir... Eu não posso chegar, não sou agência de turismo, eu não posso chegar com tudo pronto, né? E quando as pessoas dizem assim, Flávia, você vai passear? Eu disse, eu não. Eu estou fazendo uma socialização, porque eu corrijo sempre as pessoas, porque passeio, né? E uma socialização... É totalmente descompromissado, né, Flávia? Entendeu? Uma socialização, ela tem todo um... Como é que eu vou dizer? Ela tem um combinado, ela tem uma regra, entendeu? E eu sou muito clara isso com a regra, eu não tenho... Se perder, perdeu. Tem os objetivos, tem os propósitos, tem as regras. Né? Não tem Coca-Cola comigo. Se quiser, vai tomar água, vai tomar o que vai ser suco comigo, não vai beber Coca-Cola, porque eu já tive muitos problemas com refrigerante com eles, entendeu? Então, assim, é construído junto com eles. Por exemplo, agora que eu estou num grupo reduzido, eu tenho que fazer 2 finais de semana a mesma coisa, para eu não ter problema com os próximos agora do dia 1º. Por que eu vou para esse lugar? Entendeu? Porque não são as mesmas pessoas, né? E assim, e quando eles sair eu, você, professora Rosângela, quando a gente saía com as nossas primeiras saídas sem nossos pais, não era maravilhoso? Nossa! Imagina para eles, hein? Imagina para eles. Imagina! E é o que eu falo, uma socialização, ela tem treinamento de habilidades sociais, que é o ponto que eles mais precisam, que é a questão comportamental, né? A questão comportamental desde a hora do ponto de encontro até a hora do ponto de partida que o pai entrega e que a mãe recebe, né? Então, isso, assim, eu tenho muito claro. Não e já sabem, se eu disser não a primeira vez, para me conseguir convencer que eu vou voltar atrás naquilo que eu disse não, é muito difícil, né? Porque eu explico para eles, é uma construção, é para vocês melhorarem, né? Não podem... eu não sou eterna. Hoje eu tenho uns assistentes que são ótimos, né? Que podem dar continuidade do meu trabalho, sim, né? E uma coisa que o professor falou, que eu gostaria de fazer um gancho, assim, é um grupo de deficientes intelectuais, sim,
Mas já fui muito questionada por que eu tenho um grupo de deficientes intelectuais. Então, eu vou responder essa pergunta, né? Eu vou lançar a pergunta e eu mesmo vou responder. Por que eu tenho um grupo de deficientes intelectuais? Porque ali eles formam pares, eles, né, um tem uma dificuldade de botar um sapato, o outro também tem, pegar uma colher, entendeu? Então, é um grupo homogêneo, né? Eles participam das mesmas coisas, nem todos têm dificuldade, um ajuda o outro. Não é porque eu tenho um grupo de deficientes intelectuais que eu estou excluindo, eu não consigo ter esse pensamento, essa concepção, se vocês me entendem, né? É porque, Flávia, mas ele podia, o professor Valdir podia estar lá com as irmãs dele, viajando com as primas dele. Foi o que eu coloquei no início. Não vão levar. Leva até uma idade. Depois, a maioria das pessoas que me procuram, meu filho é sozinho. É a primeira queixa. Meu filho é sozinho, meu filho não tem amigos. Entendeu? Assim, busca os pares. Quando a gente está num grupo, tu vê, 2 que gostam de desenho, vão para um cantinho e conversam sobre desenho, que nem eu com o meu grupo, a Rosângela com o grupo dela, professor. A gente pode estar numa festa e nem todo mundo está falando do mesmo assunto. Tem os pares. É verdade. Que é super natural. Também, verdade. Né? Verdade. Mas a questão da afinidade é realmente muito importante, tanto para a socialização quanto para o desenvolvimento das suas habilidades, né? A gente até costuma dizer que essa fórmula, vamos dizer assim, de integração, entre aspas, que o MEC impõe às escolas de colocar o PCD dentro de um público dito como normal, para fazer uma integração, para poder não excluí-lo, ela é extremamente rebelde, extremamente covarde, porque os iguais, eles têm muito mais afinidades e eles conseguem se compreender melhor para depois se inserirem na sociedade e se desenvolverem com outras pessoas com outras habilidades. Né? Eu, por exemplo, eu fico apenada quando eu vejo o sucateamento de escolas como o INES e o Benjamin Constant, que são escolas seríssimas dentro dessa questão da inclusão. Necessárias, né? Necessárias para o desenvolvimento cognitivo. Eu fico muito apenada em relação a isso, porque dentro de uma escola normal, né, dita como normal, como é que eu vou estabelecer entre os alunos, uma vez por semana, em aulas de inglês, que é o que eu leciono, durante 1h40, dar conta dos currículos, dos anseios e necessidades de todos na sala, ainda dar atenção ao PCD e conseguir fazer essa inclusão de maneira digna. O preconceito linguístico de Marcos Bagno existe. Infelizmente, ele existe para todo mundo. O que a gente precisa fazer é construir um tijolinho de cada vez. Mas esse tijolinho, ele é pesado, porque é muito pouco tempo que a gente consegue ficar, principalmente no Fundamental 2, que é o meu público, com condições de fazer essa inclusão de verdade, com condições de trazer isso para o dia a dia. Há professores que não conseguem imaginar, por exemplo, criar empatia para se inserir dentro do mundo do PCD, né? Eu até gosto muito de mencionar a Ruth Rocha quando ela fala naquele livro dela, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? Que ela fala muito sobre a situação do neologismo, né? Que as crianças elas têm dificuldade, por exemplo, por que o nome disso é cadeira? Ela deveria ser chamada de sentador, porque eu sento nela. O que tem a ver cadeira com sentar, né? Na formação de palavras. E isso ler esse livro é muito esclarecedor para a gente conseguir entender essa falta de significação que às vezes existe do mundo exterior, né? E a gente precisa respeitar isso, a gente precisa ensinar com um propósito, colocando autonomia, colocando as possibilidades que existem. Quando eu dava aula no Senai, eu costumava entrar na sala de aula, muitas vezes, né, que eu sou aquela professora que não sei como vou dar aula depois da pandemia, né? Eu vou lá, abraço todo mundo quando entra dentro de sala, faço aquela socialização,
E, assim, é para você sentir como é que cada um está e se você realmente pode abordar o currículo ou se você vai ter que ir para a socialização, né? Para abordar aquelas carências daquele dia. E aí, muitas vezes eu levava anúncios de emprego para PCDs, para eles entenderem que eles, claro, a partir de uma briga tremenda para serem instituídas leis de obrigatoriedade nesse sistema que antigamente era chamado de cota, né? Mas hoje em dia eles mesmos não sabem das possibilidades que o mundo pode dar para eles, né? Inclusive a Flávia tem aí vários testemunhos disso, né, Flávia? Conta um pouquinho para a gente dessa Eles sua fazem parte parte também de hoje em você. dia, né? Eles fazem parte hoje em dia do EA, que é o emprego apoiado, onde as empresas procuram, colocam eles para trabalhar pela redução de carga horária, né? Aonde, por exemplo, se sinta mais com afinidade do setor de trabalho da empresa que vai contratar. E para isso eles recebem uma supervisão, né? Às vezes a supervisão ela é semanal e vai espaçando. Tem pessoas que hoje em dia nem precisam mais desse acompanhamento. E às vezes não é nem o acompanhamento do que foi empregado, né? No caso, o Joãozinho, vamos dizer assim. São os colegas de trabalho para se acostumarem com aquele sujeito, né? Entendi. Que está trabalhando, que entrou, e acaba que no fim ficam amigos, trocam um WhatsApp, participa de festa de final do ano, amigo secreto, essas coisas, amigo oculto, desculpa. Essas coisas todas que a gente faz, né, no trabalho. Então, e você já teve experiência fantástica, né? De pessoas, né? De PCDs que já foi trabalhar e ficou em primeiro, né? Tem 5 no grupo que tiveram um sucesso muito grande nas empresas que foram procuradas. Aí você vê, desenvolveu habilidades na área de venda e ela não aprendeu isso, né? Ela aprendeu isso porque foi com a sociabilidade, o trabalho que você desenvolve, uma excelente e às vendedora. Vezes, assim, são mais pontuais do que os outros colegas, porque não gostam de se atrasar, entendeu? Tem aquele que é importante, né? O autocuidado e arrumadinho, não ir descabelado, entendeu? Tem toda que hoje que faz bem, que é legal para a autoestima. E dentro do seu trabalho também, a sociabilidade deles promove também essa questão do trabalho. Como funciona isso? O trabalho, hoje uma empresa, né, ela tendo acima de 100 empregados, ela tem X números de cotas para preencher. A empresa tem o número de cotas, né, para colocar numa rede de escolas, num hotel, qualquer trabalho que for. Pode até ser uma coisa caseira, né, pequenas empresas que estão começando, tem alguns benefícios e isenção fiscal, que isso acontece às vezes de procurarem, mais pela questão do tributo, né? Se eu colocar o Joãozinho para trabalhar, eu vou ter um desconto bacana. Não, então eu não quero. Ele pode ficar em casa, alocado em casa, todo dia 5 o dinheiro está ali, o fundo de garantia, 13º, férias, mas não é isso, entendeu? Não. Isso eu teve uma empresa de recursos humanos há 2 anos atrás que me procurou, era tipo ganhar na loteria, né? Era 12 empregos para a noite, para o dia, queria tudo, então tem que empregar rapidamente, tem que estar todo mundo aqui fazendo isso, aquilo.
Nenhum, nem sequer ia conhecer onde é que estava trabalhando. Daí não é inclusão, não é EA, não é emprego Sim. apoiado, não é nada, entendeu? Nossa. Não Não, existe, gente. mais uma vez a gente volta nas questões das políticas públicas, né? Que tipo de política é Uhum. essa que é só para cumprir cota, só para cumprir meta, e não Mas, de professor fato. Valgir, isso que você está falando é muito interessante, sabe por quê? Porque o Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo que ele vai na empresa e ele multa. E as multas são caríssimas. As multas são muito caras. Sim. É mesmo. Em maio de 2018, um grande local aqui do Rio de Janeiro me chamou, porque pelo número de empregados, ele tinha que ter 4 pessoas no EA, no emprego apoiado. E ele tinha um, né? E a multa é muito maior do que ele pagar um salário mínimo e meio com todos os, Os né? E eles benefícios. vão atrás. E os benefícios. E quando iniciou esse governo que nós estamos, é muito a fiscalização bate em cima do mercado de trabalho para ver o número de cotas. E vai em cima, assim, muito, né? Porque acaba que procuram a gente para empregar meninos por causa disso, né? Assim, na Entendi. contrapartida, não é interessante, porque ele está colocando ali porque ele foi multado. Você entende? É, E entendo, não é entendo. isso, a gente quer que ele tenha um compromisso, que ele tenha um É, trabalho, que ele isso. seja reconhecido lá dentro da escola, como a É o Rosângela que a gente disse, estava na falando maior anteriormente, deficiência. né? A criação da identidade do PCD. Uhum, Porque a formação uhum, do cidadão não é só propriamente dita ele ir lá e votar. Ele tem que ser pleno dos seus uhum, direitos, dos seus deveres e participação na sociedade. Né? E esse uhum, gap que existe muito grande dentro da escola e simplesmente implementar uma lei como é a não é uma solução, é uma quebra de paradigma mesmo, uma quebra uhum, cultural que a gente tem que fazer É, para que essa pessoa seja vista como um ser humano, como uma pessoa plena dos seus direitos e deveres e que elas podem, são capazes de exercitar isso, né? E é, a gente vê essa realidade de uma forma muito triste, porque não é só no seio educacional, mas na própria sociedade há essa segregação muito forte ainda, né? Muito triste saber é. desses números, né? E no momento que nós estamos na pandemia, a gente observa ainda que a exclusão deles se tornam maiores, não é? Perante o poder público, o distanciamento, a gente não consegue. Eu falo que eu dou aula na escola pública também, e de biologia e ciências, então já para os ditos normais já existe uma exclusão para os ditos normais, em termos de acesso, de a gente conseguir chegar nesses alunos. Imagina ainda em relação ao PCD que nós temos dentro das escolas hoje. A dificuldade. Né? Você, Rosângela, que trabalha, a Flávia também, né, que conhece essa realidade, como? Né? Então, a gente também tem. Eles se tornam cada vez mais invisíveis nessa pandemia. Cada vez mais. Se uhum, antes, exatamente, porque se antes da pandemia nós não estávamos preparados para esse tipo de ensino, quiçá agora no ensino remoto, né? Nós estávamos até falando sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11, que saiu agora esse mês, no dia 7. A gente vê que até os números que eles colocam não são números precisos e que muito menos conseguem mapear a necessidade e a realidade que a gente vive durante a pandemia, né? A única coisa que fica evidente é que nós estamos muito longe de conseguir alcançar o que a gente precisa alcançar, né? E fica muito caracterizado também
a situação dos territórios, da regionalização das oportunidades, né? Onde que as crianças no Sul têm muito mais acesso ao ensino remoto, em torno de 92% a 94% dos alunos do Sul têm esse acesso remoto, ao ensino remoto, enquanto que lá no Norte, apenas 52% dos alunos têm acesso ao ensino remoto. E esse acesso, ele não necessariamente quer dizer via internet. Ele pode ser uma apostila impressa, um e-mail enviado, uma documentação que foi feita à moda não sei o quê, e foi enviado para o aluno. Até porque a nossa realidade durante a pandemia está sendo muito difícil de ser levada, por quê? Primeiro, porque nós não tivemos nem tempo de fazer uma análise diagnóstica com os nossos alunos para saber exatamente como que eles estavam em relação aos seus conhecimentos e habilidades para poder desenvolver um currículo e um plano de aula para o ano. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que, sem esse panorama prévio, a gente não consegue andar com as atividades se nós estivéssemos presencialmente. E de maneira remota, se a gente andar com a matéria, vamos dizer assim, com matérias novas, a gente só está aumentando o gap, o espaço que existe entre a realidade e o aluno. E a gente só está incentivando a evasão escolar. Porque o aluno ele vai olhar, poxa, eu já não tenho a socialização da sala de aula, eu já não tenho o abraço, a pedagogia amorosa dos professores para tentar coexistir dentro de um grupo. Eu vou olhar para aquele papel que parece que está escrito em grego, em latim arcaico, em hebraico aramaico. Como, sem essa mediação, eu vou ser capaz, pleno, de desenvolver minhas habilidades? E aí, o que acontece? Ele desiste. A quantidade de alunos que a gente não consegue ter uma resposta dos ensinos remotos é muito grande. No município de Angra, a gente ainda está desenvolvendo uma plataforma. Primeiro, todos os municípios ficaram 15 dias totalmente apáticos, né? Aquele silêncio mórbido que ninguém sabia o que ia ser feito. Depois, cada um dos municípios, através do parecer do CNJ, do CNE, aliás, falou que poderia ser o ensino remoto. Mas por falta de positivar isso através de uma regulamentação, através de uma lei, através de uma portaria, o que quer que seja, cada um teve que se virar nos 30 para poder atender o seu público. Então, há escolas, por exemplo, que estão atendendo através de WhatsApp, há escolas que estão atendendo através de lista de e-mail, há escolas que estão no Google Classroom, há escolas que estão em outras plataformas, cada uma DTJ, cada do teu um jeito. No seu jeito, né? Exatamente. E assim, a gente já, é o que eu falei com vocês, né? Nós já temos 1h10 de live já. 1h15 de live. Para vocês verem, para vocês observarem como a gente tem assunto. Inclusive, os comentários estão muito bons. O pessoal está pedindo para que haja desdobramento desse bate-papo de hoje. Né? Já vai ficar um convite no ar aqui para vocês duas de novo, para a gente voltar a continuar a discutir esses assuntos. Tá? Eu queria falar também, para a gente ter uma fala final aqui, até para deixar que vocês falem uma palavra final, né? Dentro desse parecer, Rosângela, que você falou do Ministério da Educação, né, que os estudantes da educação especial devem ser privados de interações presenciais durante a pandemia, né? Então, considerando algumas questões que eles colocaram. E o curioso é que eles falam que eles devem ser privados, porém, fala assim, não pode, mas não tem nenhuma contrapartida falando o que pode ser feito, de que forma a gente pode estar atendendo esse público, o que a gente precisa fazer para não deixá-los cada vez mais invisíveis, né? Ou seja, excluí-los de fato. É muito simples você falar, vocês estão privados de ter atividades presenciais, tá? E aí, o que fazer então? Vocês vamos torná-los cada vez mais invisíveis? É muito curioso isso está lá no documento, o parecer que a professora Rosângela acabou de mencionar aí. Isso é muito sério, isso é muito sério.
Então, professora Rosângela, psicopedagoga Flávia, eu queria que vocês dessem uma mensagem, falassem aí para a gente finalizar e a gente voltar a discutir esse assunto. Vamos falar da educação profissional para esse público que a gente não tem, ninguém se fala nada sobre a educação profissional, os cursos profissionalizantes para esse público, que seria muito também interessante. Isso aí para um próximo desdobramento que estão nos questionando aqui, a gente vai ler alguns comentários aqui. Então, Flávia, gostaria que você falasse aí as palavras, suas considerações finais aí, por gentileza, Flávia. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do professor Valdir, esse momento tão importante, como a gente sabe, a gente está no 4º mês de pandemia, não escuta falar nada sobre inclusão, sobre educação inclusiva. E a mensagem para quem está escutando que tente, não tenha medo de tentar, né? É difícil? Não sei se é difícil, é fácil, não sei. Mas todo mundo tem que achar uma forma de tentar e seguir numa caminhada justa para todo mundo, principalmente para os deficientes intelectuais. Verdade. Eu acho que juntos somos mais fortes, né? E isso, igualdade, assim, Flávia, né? você teve, fundamental. É um dom. Não é um dom, não é um dom. Eu não faço filantropia, até conversei isso com a Rosângela, com o professor, numa outra ocasião, né? Mas não é a minha profissão, eu vivo disso, sou alimentada por isso, e assim, o que me deixa mais hoje em dia feliz é poder proporcionar todas as minhas loucuras colocar em prática, as minhas loucuras organizadas, como eu digo, né? E brinco que tem uma organização, entendeu? Então, assim, são 9 anos nessa caminhada de socialização, tá dando certo. E bacana. Sonho que dê cada vez mais certo com todo mundo que, de alguma forma, precisa, né? E bacana. ser inserido no mercado de trabalho ou num contexto escolar. Era essa a minha mensagem. E gostaria de convidar todo mundo que está nos assistindo para seguir meu Instagram, que é @sorrindo_RJ. Não sei se o professor escreve aí, professora. Escreve aí, aparece? Eu vou pedir para o pessoal que está nos transmitindo, está passando aí o seu... E muito obrigada por todo mundo Instagram. que está nos assistindo. Isso.